Quantos desaparecimentos precisam ocorrer para chamar a atenção da polícia? Nesse caso, não foi apenas o número, mas o perfil das desaparecidas que chamou a atenção. Todas garotas de programa de uma pequena cidade dos Estados Unidos. Vamos ver o caso do assassino de Poughkeepsie, Kendall François. Vamos lá. E aí, Terrófilo, Mauro Plastino aqui. Você já ouviu falar da cidade de Poughkeepsie? Ela ficou famosa pelo falso documentário As Fitas de Poughkeepsie, que mostra os assassinatos no porão de uma casa na cidade. Apesar de ser vendido como um found footage com cenas reais, tudo nele é ficção. Mas a cidade de Poughkeepsie teve realmente um sinistro caso de assassinatos que nada tem a ver com o filme. Esse é o caso de Kendall François, que assombrou a pequena cidade do estado de Nova York. Mas antes de eu te contar a história desse caso, se inscreve aqui no canal e liga as notificações para receber casos de true crime e outros conteúdos de terror e suspense todas as semanas. No dia 29 de novembro de 96, o Departamento de Polícia de Poughkeepsie recebeu uma denúncia de desaparecimento de uma garota chamada Gina Baroni, de 29 anos. Ela era uma prostituta e, por esse motivo, o seu desaparecimento não chamou a atenção das autoridades. Um pouco mais de um mês depois, em 1º de janeiro de 97, a divisão de detetives do Departamento de Polícia foi posta sob o comando do tenente Bill Sigrist. Ao analisar os registros de desaparecimentos, ele observou que havia um nome conhecido entre as vítimas, Wendy Myers, de 30 anos. Ela foi dada como desaparecida no departamento de polícia da cidade de Lloyd. Ela era também uma prostituta conhecida por suas passagens na polícia de Poughkeepsie. Wendy havia sido vista pela última vez pelas margens do rio Hudson, no sul da cidade de Kingston, em Nova York. No dia 15 de janeiro de 97, Kathleen Hurley, de 47 anos, teve o seu desaparecimento registrado. Ela foi vista pela última vez no centro da cidade de Poughkeepsie. Assim como as outras, Kathleen era uma prostituta branca, pequena e de cabelos castanhos. Bill sabia que desaparecimentos poderiam ocorrer por diversos motivos, mas aqueles 3 casos o incomodavam. Ele decidiu fazer um inquérito à unidade de narcóticos, que estava conectada diretamente com tudo o que acontecia nas ruas. Não importava quais informações as autoridades precisassem, a unidade poderia informá-lo. Assim, Bill acabou descobrindo que algumas das profissionais estavam reclamando para os seus cafetões sobre um homem que era rude, que era conhecido por ser violento durante o sexo. Inclusive, ele ganhou o apelido de Fedorento entre as prostitutas. Ele foi identificado como sendo Kendall François, de 26 anos. Nos registros da polícia, Kendall havia sido denunciado por agressão por outra profissional do sexo. Assim, as autoridades passaram a manter vigilância. Porém, após várias semanas de observação, nenhuma informação ou pista foi obtida. 2 meses se passaram até que no dia 7 de março de 97, Catherine Marsh, de 31 anos, foi dada como desaparecida pela sua mãe. Ela havia sido vista pela última vez no dia 11 de novembro de 96, também em Poughkeepsie. Os investigadores perceberam que, assim como as outras, ela era branca, pequena, de olhos azuis e cabelo castanho. A polícia investigou o caso, mas ao não obter sucesso, parecia uma simples série de desaparecimentos. No entanto, Bill e a unidade estavam convencidos de que havia algo acontecendo. Em abril de 97, a polícia entrou em contato com o FBI, que informou que, com a falta de uma cena de crime, tornava difícil para que eles trabalhassem com um perfil do suspeito. Eles nem tinham como afirmar que mortes estavam acontecendo. Então, outro desaparecimento foi registrado no dia 9 de outubro de 97, o de Michelle Eason, de 17 anos. Ela havia sido vista pela última vez no centro de Poughkeepsie. Contudo, o padrão se quebrou, pois apesar de ser pequena como as outras, ela era uma garota negra. Em novembro, outro desaparecimento, Mary Giacone, de 29 anos. A mãe da garota havia morrido e eles precisavam dar a notícia, mas não a encontravam em lugar nenhum.
ela também era pequena, branca e de cabelos castanhos. As semelhanças entre essas vítimas fizeram com que os casos fossem oficialmente conectados e definiram que alguém estava por trás da série de desaparecimentos. Devido às suspeitas de um assassino em série na região, a polícia utilizou vários recursos. Buscas de helicóptero foram feitas em toda a área de Poughkeepsie e no condado de Dutchess, até mesmo no rio Hudson, mas a falta de provas fez com que, aos poucos, as investigações perdessem fôlego. Os moradores locais alegavam que as autoridades não estavam realmente preocupadas com as mulheres por serem prostitutas. Então, mesmo com a falta de pistas e suspeitos, as autoridades decidiram voltar e observar Kendall François, o cliente conhecido como fedorento na região e que já havia sido um suspeito. Nas investigações, eles descobriram que a rotina de Kendall era um tanto quanto curiosa. Na parte da manhã, ele pegava o carro da família e levava sua mãe para o trabalho. Depois voltava para o centro de Poughkeepsie, onde permanecia caminhando pela região. Em um desses momentos, eles pararam Kendall e pediram para ele comparecer no departamento de polícia. O homem possuía uma personalidade calma e concordou imediatamente a ir até a sede. A conversa durou várias horas e Kendall respondia todas as perguntas tranquilamente, sem demonstrar resistência ou sequer nervosismo. Ao fim da conversa, os investigadores decidiram ir até a sua residência. Um oficial entrou na casa de Kendall e, ao retornar para o departamento, informou que ela se apresentava em uma situação deplorável. De acordo com ele, o cheiro era horrível, mas isso não era contra a lei, e como nada foi encontrado, Kendall acabou sendo liberado. Então, no dia 12 de junho de 1998, Sandra French, de 51 anos, desapareceu. Ela seguiu o padrão das demais vítimas e havia sido vista pela última vez na cidade de Dover, a cerca de 32 quilômetros de Poughkeepsie. Mas o seu veículo foi encontrado em Poughkeepsie pouco tempo depois, a 3 quarteirões da residência de Kendall François. Em julho de 98, foi criada a Força Tarefa de Mulheres Desaparecidas, composta por vários policiais de Nova York e de Poughkeepsie. A existência dessa Força Tarefa foi deixada em silêncio para a mídia como forma de diminuir a tensão da cidade. Pouco tempo depois, no dia 26 de agosto de 98, o desaparecimento de Katina Newmaster, de 25 anos, foi relatado. Embora o pânico na cidade fosse notável, as autoridades estavam trabalhando nas buscas, mas em completo silêncio. Assim, as famílias das vítimas começaram a se pronunciar na mídia, jogando pressão nas autoridades. Em 1º de setembro de 98, François trouxe para sua casa uma viciada em drogas chamada Christine Sala. François estacionou o carro na garagem e exigiu sexo dela. Ela negou e então ele a agrediu. Apesar disso, Christine convenceu François a levá-lo de volta à rua principal, onde ele a havia buscado. Eles foram até um posto de gasolina, mas pouco antes de chegar, Christine saltou do carro e fugiu. Por sorte, os detetives Skip Manning e Bob McCready estavam na área distribuindo panfletos sobre o desaparecimento de Katina Newmaster. Uma mulher se aproximou do carro da polícia e lhes disse que uma outra mulher tinha recém passado por ali, dizendo que havia sido agredida. Os detetives localizaram Christine Sala, que confirmou o ataque. Ela foi levada à delegacia, onde apresentou queixa contra Kendall François. Com isso, a polícia voltou à casa dele naquele dia para conversar sobre o ataque. Ele concordou de novo em ir à sede do departamento de polícia para conversar. Depois de admitir essa agressão, disse que desejava falar com um advogado e que gostaria de ver as fotos das mulheres desaparecidas sobre as quais os policiais haviam falado com ele durante essa última conversa. Aquele pedido deixou as autoridades paralisadas. Quando as fotos foram dadas para Kendall, ele as examinou por um tempo e dividiu as fotos em 2 pilhas. Em uma delas, ele deixou 4 fotos e disse que havia matado aquelas mulheres. E na outra pilha, com 3 fotos, ele disse não ter certeza. A situação deixou todos perplexos. O caso estava sendo solucionado pelo próprio criminoso. Porém, para confirmar a confissão, eles precisaram que Kendall François mostrasse o lugar onde havia escondido os corpos.
A informação era crucial e ele estava nitidamente pronto a compartilhar essa informação. No mesmo dia, lá estava toda a força policial de Poughkeepsie em frente à sua casa, na Avenida Fulton, número 99. Ao chegar, a polícia foi atendida pela mãe de Kendall. Em pouco tempo, seus pais e irmãs foram informados do motivo de estarem lá. Todos foram retirados da casa e levados ao departamento de polícia. O local foi isolado e as buscas começaram. Pela manhã, os policiais de Nova York entraram no local vestidos com roupas brancas e máscaras. Mais tarde, foi relatado que por toda a parte da casa havia lixo espalhado. A família toda vivia de maneira decadente. Foram observados restos de comida velha, jornais, latas e garrafas em toda a parte. O fedor era insuportável. Enquanto as buscas eram feitas, centenas de moradores e imprensa ficaram na frente da residência. Alguns parentes de mulheres desaparecidas ficaram próximos aos oficiais na esperança de notícias. Aos poucos, os corpos eram encontrados. Os cadáveres estavam em vários estados de decomposição, alguns muito avançados, além do estágio de putrefação. A atividade de insetos era generalizada e havia indícios da presença de ratos. Os corpos estavam localizados em diversas áreas da estrutura, muitas vezes cobertos por roupas ou cobertores. O anúncio causou terror nos moradores. Alguns investigadores relataram que havia sido um pesadelo ficar dentro da residência. O anúncio mais comovente foi o de Patrícia Baroni, mãe de Gina Baroni, que possuía a certeza absoluta de que a sua filha estava entre os corpos encontrados. No dia 5 de setembro de 98, o 8º corpo foi removido da residência de Kendall. Naquele momento, a identificação do primeiro corpo encontrado foi confirmada como sendo Katina Newmaster. As próximas vítimas foram identificadas como Gina Baroni, Sandra French, Kathleen Marsh, Wendy Myers, Kathleen Hurley, Mary Jacone e Audrey Pugliese. As mulheres desaparecidas haviam finalmente sido encontradas. O encerramento do caso havia chegado ao máximo do seu sucesso. Agora só restava julgar e condenar Kendall François por seus crimes. A primeira acusação de assassinato aconteceu durante as buscas. No dia 4 de setembro de 98, ele foi acusado pelo assassinato de Katina Newmaster, que já havia tido seu corpo identificado. Em 9 de setembro, François declarou-se inocente para o juiz Thomas J. Dolan, que no Tribunal do Condado de Dutchess. E em 13 de outubro, ele foi formalmente acusado de 8 homicídios em primeiro grau, 8 acusações de homicídio em segundo grau e uma acusação de tentativa de agressão. Em 23 de dezembro, o advogado de François fez com que tentasse se declarar culpado antes que o promotor distrital William Grady pudesse registrar formalmente a sua intenção de buscar a pena de morte. O juiz Dolan inicialmente recusou permitir que François entrasse com tal argumento. Assim, a equipe de defesa recorreu da decisão e o assunto foi encaminhado ao Tribunal Estadual de Apelações. O Tribunal de Apelações decidiu permitir a confissão de culpa. Em 7 de agosto de 2000, François foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional após se declarar culpado de 8 acusações de homicídio de primeiro grau e 8 acusações de segundo grau. O acordo de confissão conseguiu que evitasse uma possível sentença de morte. François foi preso no Centro Correcional de Ática e ficou preso até 2014, quando morreu no Centro Correcional de Wend, em 11 de setembro, aos 43 anos. A causa oficial da morte foi doença relacionada à AIDS. Ele testava positivo para HIV desde 95. E aí, tu conhecia essa história do assassino de Poughkeepsie? Se você curte histórias de terror e crimes, conheça as minhas histórias publicadas na Amazon. Todas estão de graça para assinantes do Kindle Unlimited. E se quiser mais histórias de True Crime, que tal conhecer a história de Daniel Marsh? Acesse esse vídeo aqui e veja a história chocante do assassino adolescente. Um ótimo terror para ti e até o próximo vídeo. Até mais!